Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Federação Brasileira. Eu vou começar pontuando algumas questões sobre o nascimento do federalismo no Brasil. O federalismo foi instituído no Brasil em 1889, durante a proclamação da República, mas no âmbito constitucional, no âmbito jurisdicional, somente em 1891. Isso se perpetuou, se prolongou durante as outras constituições, muito embora em certos períodos da nossa história, como por exemplo o Estado Novo e também a ditadura militar, esse federalismo tenha sido um federalismo de fachada. A federação é a reunião de entes federados autônomos entre si, ou seja, eles são ligados por um pacto federativo. Os Estados-membros jamais poderão se tornar independentes da unidade soberana, sujeitando-se ao risco de intervenção federal caso isso ocorra. Os Estados-membros irão se organizar politicamente e administrativamente através de suas próprias constituições, o que possibilita a formação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os municípios e o Distrito Federal constarão de suas respectivas leis orgânicas e não de constituições, como acontece com os Estados-membros. A federação, por ser uma forma de Estado, está relacionada com a distribuição do exercício do poder político em razão de um território, de forma que a existência ou não de descentralização dará o tom da opção feita pelo poder originário ao estruturar o Estado. A forma federativa foi adotada no Brasil desde a proclamação da República, como já foi dito, e é cláusula pétrea. Em relação à tipologia do federalismo, existe o federalismo por agregação e o federalismo por desagregação. O federalismo por agregação possui uma força centrípeta. Os estados independentes abrem mão de parcela dos seus poderes para agregarem-se entre si. No federalismo por desagregação, o Estado unitário que decide descentralizar-se para dar autonomia maior às instituições políticas não centrais. Diferentemente dos Estados Unidos da América, o movimento de organização do federalismo brasileiro se deu por uma ação centrípeta, ou seja, o Brasil Império estava unificado ao se separar, e os estados decidiram por unir-se, mas mantendo sua autonomia, diferentemente dos Estados Unidos da América, onde estavam separados e uniram-se. Em relação às características, a primeira delas é a descentralização no exercício do poder político, ou seja, ocorre a descentralização do poder através da distribuição da parcela da administração política entre os entes federados. Esta autonomia das entidades parciais pode ser traduzida como aptidão para a realização das capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração. Em relação à auto-organização, tem-se a possibilidade de elaborar sua própria legislação fundamental, como as constituições estaduais, como também as leis orgânicas municipais. É possível inserir também nessa capacidade a de editar o restante do corpo normativo, como, por exemplo, as demais leis estaduais e municipais. Em relação ao autogoverno, tem-se a capacidade de eleger e escolher os seus próprios representantes. Na autoadministração, a capacidade que cada ente possui de exercer atividades e atribuições de cunho legislativo, administrativo e também tributário. Outra característica marcante é a indissolubilidade do vínculo federativo, ou seja, não existe o direito de secessão, sob pena de a entidade que deu origem ao movimento separatista ser submetida ao processo interventivo. No Brasil, caso um Estado tente sair da federação, pode-se decretar intervenção federal e se destituir as autoridades estaduais. A intervenção federal é um instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo em casos constitucionalmente definidos. Outra característica é a repartição constitucional de competências. Para que a ação estatal seja o mais eficaz possível,
entre cada ente federativo, é dotado, né, uma gama de atribuições que lhes são próprias. A repartição de competências entre os entes federativos é definida pela Constituição, ou seja, são elencadas na Constituição ao longo do seu texto. Outra característica é a existência de um Tribunal Constitucional, no caso é o Supremo Tribunal Federal, que é apto, né, para interpretar e proteger a Constituição Federal, dirimir, né, os confrontos que possam advir, né, da relação entre os entes. Outra característica também é a previsão de um órgão legislativo que represente os poderes regionais, que no caso é o Senado Federal, e fazendo com que as vontades parciais participem da formação da vontade nacional, ou seja, da vontade total. Então, gente, é isso. Eu falei um pouquinho sobre alguns pontos do surgimento, né, do federalismo no Brasil. Falei um pouquinho sobre a tipologia do federalismo, algumas características, e eu encerro o meu vídeo por aqui. Muito obrigada pela atenção e até mais!